Eu vou. Os caras fazem pra me irritar, né? Mas independente, eu tô aqui só pra. Justamente, acho que pra dizer que não é um controle de motivação, porque eu sei que eventualmente as pessoas fazem isso para de repente para que eu faça os vídeos. Mas e mesmo que me irrite, eu sei que eventualmente o objetivo é esse, né? Ou parece ser esse. Então, uma vez que o objetivo pareça ser esse, né? Eu eventualmente vou responder, independente, mesmo que o objetivo seja de me fazer vídeos, aí que tá, eu faço vídeos mesmo que o objetivo não fosse esse, essa é a questão. Eu não estou fazendo vídeo porque as pessoas eventualmente querem que eu faça vídeos, eu faço vídeo porque eu quero, porque eu acho que deve ser feito. Mas eventualmente as motivações para isso, para mim, eventualmente são propositais. Mas isso para mim não importa, se a motivação é proposital, se a motivação não é proposital, como também aconteceu muitas vezes, eu pretendo fazer o vídeo. E daí eu vou tentar anexar algumas coisas, inclusive que eu vejo, claro, algumas coisas já de muitos anos atrás, mas só para pontuar, não sei até se algumas coisas até eu já falei. Aí vem uma moça num desses canais comunitários aqui que pega na minha TV a cabo aqui no Paraná, ou não sei até se seja um canal aberto, e vem uma mulher e disse, não, mas eu estou me adaptando a coisas que não quero me adaptar. E daí vem o apresentador e pega e fala assim, não, mas você tem essa cartilha aqui, estão falando que você tem que se adaptar a ela, né? Tem que ser uma coisa parecida com isso. Não, mas daí a mulher falando, não, mas não sou eu. Então, mas a questão não é essa, a questão não é de ser quem você é. Ser quem você é não é o mais importante. O importante é a questão, se você eventualmente é quem você é, e você imagina que não precisa haver nenhum tipo de melhoria, o risco é alto, porque ser quem você é pode possuir características pecaminosas. Então você eventualmente vai ser punido por isso. No caso da mulher desse programa, de algum canal comunitário, ou de Curitiba ou do Paraná. Eu acho que era uma coisa mais local, ou regional. Não é questão de ser quem você é, não é a prioridade. A prioridade é mudar quem você é para algo melhor, se eventualmente isso for necessário. Talvez o critério não seja só a questão do bem ao próximo, mas se há algum critério de o que é mal e o que não é, de maldade ou não, independentemente aqui se são os mandamentos ou não, se existe algum critério de maldade, e se há a possibilidade das pessoas sofrerem, então a premissa de que a pessoa é maldade, então se há maldade, há a opção de a pessoa não ser má. O que eventualmente, já, claro, trabalhei no canal. Então essa é a primeira questão. A segunda questão, não, mas eu não quero me adaptar a isso. O sujeito falando, não, mas você se adaptar a cartilha para você ser mais parecido com isso. Não, mas não sou eu. Sim, em você sendo você mesmo, você vai sofrer pela maldade que causou. Uma vez que isso é critério de sofrimento. Né? Isso é o que gera o sofrimento para as pessoas. Talvez agora amarrando melhor o argumento. Então é que tá, não é que são as pessoas. Eu estou sugerindo, inclusive, se nós formos pegar talvez apenas os frutos do Espírito, segundo o Novo Testamento. Esse é um critério bom de se evitar a maldade. Talvez não seja o melhor critério. É um critério muito bom. Se nós formos tentar amarrar ou tentar comparar com a questão dos mandamentos, não, mas é uma cartilha que você eventualmente se adaptar. Não, mas eu não estou sendo meu. Mas aí você vai tentar obedecer, vamos supor, os mandamentos. Não, então não é essa cartilha que eu quero outra cartilha. Aí cuidado, porque essas cartilhas elas podem ser interrelacionáveis. Elas podem se interrelacionar. Elas podem, talvez, vamos dizer, uma tanger a outra. Elas podem se interpelarem. Então calma aí. Se eventualmente eu quero obedecer os mandamentos, mas espera aí, uma das formas de você obedecer os mandamentos, se você usar isso como critério comportamental, para alguns até, mesmo para você ser você mesma, mas para você ser você mesma também há algumas coisas boas que as pessoas fazem. A pessoa que é ela mesma e só faz o mal, eu talvez não tenha visto. Eu vi pessoas que talvez pratiquem mais o mal do que o bem, mas praticam o bem também. Como diz o ditado, até o bandido gosta da sua própria mãe. Então calma aí. Pelo menos no geral. Ou gosta de alguém. Então calma aí. Se você eventualmente usa como critério os mandamentos, a obediência aos frutos do Espírito tange a vários dos mandamentos. E teriam como objetivo evitar várias das condutas previstas nos mandamentos. Quando eu falei daquele negócio de bandido gostar da mãe,
qualquer semelhança com a realidade, ou semelhança forçada com a realidade, é mera coincidência. Então calma aí, né? Mas no geral, eu imagino que sim. Então, mas se você tem o critério dos mandamentos, não, mas obedecer os frutos do Espírito é também obedecer os mandamentos em várias circunstâncias. Se você for manso, a princípio você está obedecendo o primeiro mandamento. Se você não for manso, e aí vem um comentário que eu vi num dos vídeos aí vinculados aí que eu vi do programa Aprendiz e tal. Aí vem uma menina lá dizendo, não, aqui não vou citar nomes, dizendo, não, mas aí se eventualmente eu tive um punch, as pessoas confundem isso com arrogância. Por que é? Por que é? Talvez não em todas as circunstâncias, mas por vezes é. A possibilidade de alguém que tem um punch maior na hora de algum debate, ou na hora de ficar buscando, inventando argumentos, tentando, eventualmente para sobreviver, seja no sentido financeiro, no sentido até de vida, se você buscar quaisquer escadas para você poder sustentar, ou quaisquer amparos e suportes para você tentar se sustentar e usar isso de maneira violenta, as pessoas confundem isso com arrogância. Por que é? Então, não sei se em todas as circunstâncias, mas é um dos conceitos de arrogância, é justamente falar de uma maneira a objetivar a ofensibilidade alheia. Se falar dessa forma, falar da maneira mais incisiva, pode ser arrogância, sim. Quando não é a maioria das vezes, se nós trabalharmos com esse conceito. Só para completar esse negócio de aprendiz, também vi um conceito que eu achei totalmente errado, que vi numa das discussões, claro, não entendo de negócio. Então eu vou falar como leigo, mas eu não concordo no conceito, conceitualmente está errado. Talvez no mundo dos negócios eles pensem de maneira diferente e se aceite isso com maior naturalidade, mas para mim é errado. É errado biblicamente, inclusive. Chegou lá o sujeito, ele falou que o pessoal estava errado, mas ele não foi enfático o suficiente. Ele falou ali, de repente, falou que o pessoal estava errado, mas não de uma maneira que colocasse muita importância a isso, então, ou de repente até com a voz um pouco mais baixa, então só, isso aqui está errado e tal. E ninguém deu bola para o que o cara falou. E daí, eventualmente, vem outra pessoa ali também e diz assim, não, mas eu iria até, sei lá, até vários lugares para eventualmente provar um ponto em que eu estou certo, ou no sentido de que levantaria mais a voz, ou se manifestaria de uma maneira mais aparente, né? Para não ficar uma coisa baixa. Não, mas então, eu não concordo. Por quê? Claro que você pode fazer isso para provar um ponto específico, mas não é a falta de ênfase da pessoa que a torna omissa, porque o candidato havia sido chamado de omisso, não é a falta de ênfase que faz com que ele seja omisso. Daí as pessoas que estavam ali avaliando, pelo menos um deles pega e chega e diz assim, não, mas eu posso pensar que é omisso porque a pessoa não teve ênfase. Como que a pessoa não teve ênfase no que ela falou? Mas ela realmente falou. E daí ela é considerada omissa por ter falado? Ah, não, mas ela precisa levantar a voz. Não, mas a falta de ênfase não é omissão. O importante é a pessoa ter falado. A questão que tem que ser avaliada aqui, estava errada a avaliação do programa, em relação a... Aí eu não sei em relação à demissão do candidato, mas em relação à avaliação do seu comportamento. Ele, na verdade, não foi omisso. Porque ele falou, mas ele não foi enfático. Independente, não, ele é omisso em não ser enfático, mas isso não é omissão. A omissão era não falar. A questão é, se a pessoa não é enfática e os outros teimam a não escutar só porque o sujeito não foi enfático, quem foi omisso verdadeiramente foram os que não quiseram escutar o que ele tinha a dizer. Ou ignoraram o que ele tinha... se omitiram de dar atenção, ignoraram aquilo que a pessoa estava falando. O sujeito não se omitiu, nessa circunstância. O candidato era o Braga, está em Braga agora, não lembro se ele chegou a ir pro... Não, ele não precisa da minha defesa, mas só para concluir o ponto. Não sei, ele apareceu e participou de mais de um aprendiz. Então ele não havia se omitido. Não, mas ele não foi enfático. Não, então os outros que ignoraram o que ele falou. Ele não precisa ser enfático. Eles que se omitiram de dar atenção, ou ignoraram o que ele falou. Podem até ter escutado, mas ignorar. Depois porque acharam que não tinha importância, porque ele não deu ênfase o suficiente, mas ele não se omitiu. Então eles mas eu posso... Aí eu chego e digo, não, mas... daí um dos avaliadores pega e diz, não, mas eu posso pensar, eu posso interpretar que a pessoa é omissa por falta de ênfase. Não pode interpretar. Não pode interpretar isso. É injusto, inclusive. Foi uma decisão injusta. Não estou necessariamente caracterizando a omissão, mas a constatação do erro foi um negócio absurdamente injusto. Não é... deveria ter sido mais enfático. Não, tem ênfase. Não tem nada de ênfase. Se a pessoa se manifestou, basta. O erro é dos outros que não escutaram. Então é isso aí, independentemente. As pessoas é que têm que, na verdade, prestar mais atenção naquilo que elas escutam, ou naquilo que eventualmente elas vivenciam,
para eventualmente tomar. E não eventualmente falar que a pessoa deveria ter falado mais alto. Ou que a pessoa... se ele falou de uma maneira minimamente audível, né, ele não falou baixinho, porque daí sim, seria um desejo dele que as pessoas não escutassem ele. Aí ok. Agora, se ele falou de uma maneira audível, é isso que basta. Ninguém precisa ser enfático. Você precisa ser audível. Você precisa ser audível. Né? Porque uma coisa é você falar porque você não quer que as pessoas escutem. Outra coisa é você ter falado de maneira audível e depois vai ser chamado de omisso. Ah, não dá, né? Não dá. Então, eu não concordo com essa avaliação. Isso é algo errado, na minha concepção. Talvez até para não dizer coisas piores. Então, é isso aí. E Deus é bom. E valeu.